Vamos falar um pouquinho hoje sobre manter a palavra. Manter a palavra é uma coisa bem difícil hoje em dia e também filosoficamente uma coisa muito curiosa quando a gente para pensar. Porque a ideia de manter a palavra pressupõe uma certa perda de independência, pelo menos assim, numa primeira vista. Porque a pessoa que mantém aquela palavra que ela deu antes, ela está se atrelando a um eu do passado. Então, aquele que mantém a palavra é uma pessoa que, de alguma forma, pauta o seu presente pelo seu passado. E isso é muito complicado hoje em dia. A gente vê com a liquidez das relações, e aí, se o vídeo passado foi o Han, esse vídeo vai ser o Bauman. A gente vê que com essa questão da liquidez das relações, a liquidez do mundo como um todo, as coisas estão muito rápidas, as coisas estão muito fugazes, e por isso a palavra acaba indo também pro ralo junto com as outras coisas. Isso é muito curioso mesmo, porque hoje em dia uma pessoa fala algo ontem e hoje ou amanhã você já não pode muito contar e esperar com isso. Não à toa que tem muitos contratos, não à toa que tem muitos problemas jurídicos para serem resolvidos, porque as pessoas prometem e não cumprem, as pessoas dizem que vão fazer e não fazem, as pessoas dizem que não vão fazer e fazem. Então, o contrato nada mais é, e aí voltando para aquela parte do direito que eu adoro fazer digressão de direito porque sou advogado, nada mais é do que a prova de que as pessoas não confiam umas nas outras e também uma forma de quebrar essa desconfiança. Então, além do contrato ser a prova da desconfiança, porque se as pessoas realmente confiassem, não teria contrato, o contrato ele também é uma forma de você superar essa desconfiança por meio de um garantidor universal, que seria, nesse caso, o Estado, né, na figura do judiciário, que ia fazer valer aquilo que estava escrito no contrato. E aí a gente podia entrar agora em mais uma crise, que é a crise do pacta sunt servanda, ou seja, que é a crise do cumprimento obrigatório dos contratos da maneira como eles foram escritos, porque existe esse princípio, né, do pacta sunt servanda, no sentido de que se a pessoa se comprometeu a fazer determinada coisa de um jeito no contrato, ela é obrigada a fazer aquilo que está escrito no contrato, mas com o passar do tempo foi cada vez mais sendo mitigado. O Código de 2002 mitigou bastante o Pacta Sunt Servanda, e depois alterações legislativas mais recentes mitigou ainda mais o Pacta Sunt Servanda, com alguns institutos que são interessantes, como a função social do contrato, ou a ideia de boa-fé objetiva, e que são mais maleáveis, portanto mais adequados também aos tempos modernos, mas que também, de outro lado, indicam que talvez o contrato esteja perdendo um pouco esse papel de garantir a confiança entre as partes, porque se você vai fazer um contrato para você perder a sua desconfiança, ou pelo menos mitigar um ponto de você assinar e fazer uma relação com uma pessoa, e mesmo assim esse contrato não precisa ser obrigatoriamente seguido da maneira como ele deveria ser, fica complicado você fazer outros contratos, porque você começa a duvidar do que está escrito. E, cara, quando você começa a duvidar do que está escrito no contrato, quando você começa a duvidar do óbvio, e o nosso direito brasileiro e a nossa justiça brasileira, então, levam você a duvidar do óbvio por vezes. A gente vê decisões esdrúxulas, a gente vê contratos esdrúxulos, a gente vê cada absurdo que acontece dentro da área jurídica. É, então, você acaba tendo uma perda de confiança social generalizada de que você pode realmente esperar que os contratos vão ser cumpridos, de que você pode esperar contar com a palavra das pessoas, mesmo quando você já não contaria tanto, né? Você obrigou a pessoa a fazer um contrato, você falou, eu só faço a relação se tiver um contrato. E mesmo nessa situação, você ainda tem essa mitigação extra de saber que o seu contrato pode ser revisto depois por um juiz, ou pode ser interpretado de uma maneira que as partes não previram, né? Então, o vídeo de hoje é mais curto mesmo. É só para vocês ficarem com essa dúvida e para eu saber também se vocês também têm essa sensação de que hoje as coisas estão muito fluidas e você não pode mais contar com a palavra das pessoas, ou você precisa de outros mecanismos, né? Como, por exemplo, de novo, os contratos, ou outras coisas, como, por exemplo, o cartório, que também surge como uma forma de dar segurança para as relações jurídicas. E não só como uma veia burocrática, como algumas pessoas colocam. Sim, tem uma parte que é burocrática, mas também muito em razão dessa questão das pessoas não confiarem umas nas outras. Aí você precisa de um terceiro em quem você confie.
e também o quanto isso hoje também já estaria defasado. Mas deixa aí embaixo nos comentários se você confia nas pessoas e se você usa os contratos para tentar mitigar essa desconfiança. Até amanhã, galera. Valeu.